Sejam muito bem-vindos à live A Dança e o Corpo Fora do Padrão. Eu sou Luane Oliveira e hoje eu recebo Leila Aires. Boa noite, galera! Vou colocar aqui nos comentários o título da live. Vão me dando oi aqui para eu não falar sozinha. Oi, Lê! Galera, hoje a live tá, daquele jeito que vocês gostam, com muita polêmica. Porque, como eu digo, polêmica engaja. Gente, hoje... Oi, Daisy, tudo bem? Ana, amiga! Obrigada, Lê, por não me deixar falar sozinha. Coloquei o título aqui. Galera, eu tenho recebido muitos relatos no meu direct, né? E isso que me faz ver o quanto essas lives são importantes. Porque todo mundo já ouviu alguma coisa desagradável sobre o próprio corpo e a gente nunca sabe qual o efeito disso nas outras pessoas, né? Oi, Lara, linda! A gente nunca sabe qual é o efeito das palavras que a gente fala na outra pessoa, né? Então tá cheia de mulheres por aí que ouviram que era gorda demais ou magra demais e não tinha... a gente não tinha maturidade para processar isso e para deixar isso afastado, né? Então tem muita gente aí talentosa que desistiu, que parou com o sonho porque outras pessoas falavam que ela não podia por conta do corpo. Please, Moses. Fabinho, tudo bem, gente? Eu tô só esperando a minha convidada dar um ok. Quero falar também que semana que vem não tem live a semana toda, porque eu tô preparando um time de peso para a segunda semana de julho, tá? Na verdade, terceira, né? Porque julho já começou. Mas eu tô fechando com as convidadas. Moses. I am live. Yeah, so what? Can I be call again? Can you go upstairs? Deixa eu só esperar a Leila chegar. Gente, se vocês tiverem pessoas para me indicar para as lives, vocês também podem. Aê, Leila chegou. Gente, eu vou fazer uma pequena introdução da Leila, antes da Leila entrar. Energia para dar tudo certo, tá? Para o Instagram não travar aqui. Deixa eu só pegar um fone de ouvido, tá? Deixa eu ver aqui. Colocar a ordem tá difícil, galera. Aqui o Ângela chegou. Gente, me diz se vocês estão me ouvindo e se tá abafando o outro áudio dali. A Arei chegou. Gente, então, eu vou esperar o ok de vocês. Yes, ok. Aê! Uhul! Então, o Moses, ele quer causar. Ele quer causar, mas hoje eu vou ficar no meu cenário. Hoje eu não deito. Hoje quem vai deitar é ele. Quer aparecer. Mas hoje eu não vou lá pra cima porque a conexão fica ruim. Não é o cenário que eu preparei, né? Então, paciência, galera, paciência. Né? Daqui a pouco vamos ver quem vai vencer essa batalha. Eu, com certeza. Ai.
Ó, gente, Leila. Leila, eu conheço Leila há muitos anos. Leila é uma das maiores bailarinas da geração dela. Maiores bailarinas da geração dela. Tá quebrado, filha. Só que Leila tem uma história pra contar, porque Leila é uma das melhores bailarinas da geração dela, mas muita gente não conhece Leila. Por que que vocês não conhecem Leila? E aí ela vai contar pra vocês hoje, tá? Vou chamar ela aqui. Vamos ver. Oi, amiga. Boa noite, boa noite. Boa noite pra todo mundo. Ai, amiga, eu tô ansiosa. Ah, gente, olha só. Leila, e sabe por que eu chamei a Leila? Leila até me mandou mensagem assim, falando, amiga, eu não acho que eu tenho história para contar. Ela tem consciência de que ela, entre mim e ela tá muito mais dentro do padrão, né? Do padrão. Calma aí, acabei de ganhar a batalha. Bora colocar umas palminhas aqui nos comentários, galera. Bora colocar umas palminhas nos comentários. Não deito, entendeu? Adorei. Não deito. Agora eu perco a batalha pra quem? Pra Luísa, né? Com Luísa não tem jeito. Ai, ó, Luísa tá aqui na dança do tripé. Ah, obrigada, galera. E aí, Leila, ela com essa consciência de que ela tem muitos mais privilégios do que eu, ela ficou sem entender por que eu tinha convidado ela para essas lives. E aí eu expliquei, verdade. Como eu falei antes dela entrar, Leila é um dos maiores talentos da geração dela, maiores. Vocês precisam ver essa mulher dançando com 2 bastões. 2 bastões, assim, é sensacional, Leila. Leila tem um quadril incrível, mas ninguém conhece Leila Ares. Leila não tá no nível de bailarinas aí que começaram na mesma época dela, não dança tão profissionalmente. E aí a gente vai ouvir a história de Leila hoje. Amiga, vamos do começo, tá? Do começo. Eu quero que você conte como você começou na dança do ventre, com que idade, qual era o contexto em que você estava inserida. Então foi assim. A minha mãe sempre gostou muito da cultura árabe, né? E quando eu tinha 6 anos, uma professora de dança do ventre apareceu no condomínio onde eu morava, oferecendo aula. E aí a minha mãe começou. E eu fui só como aquela criança que fica espiando. Aí, como eu espiei o mês inteiro, minha mãe ficou com um pouquinho de vergonha e falou: olha, vou ter que pagar, né? Ela assistiu o mês inteiro, aí foi a vez. No caso, era a Regina Fidelis. Você conhece, né, Lu? Conheço. Isso, aí comecei dançando com ela e logo depois ela achou que ela não era profissional o suficiente para continuar dando aula, porque a gente indicou a Fátima Helber, que originalmente eu conhecia a dança do ventre. Sim, e você tinha quantos anos mesmo? Você era criança, mas quantos anos? 6 anos. 6 aninhos, meu Deus! Quem assistiu a live com a minha irmã? Porque a história da Leila com a história da minha irmã tem muitas semelhanças, né? Elas começaram na dança muito cedo, criança. Então, o seu corpo era como naquela época? Então, era um corpo extremamente magro e infantil, mas eu sempre achei que conforme eu fosse crescendo, meu corpo iria se desenvolvendo, né? É o sonho de todo mundo, né? A transformação corporal é sempre uma surpresa, né? A gente não sabe como vai ser. Então, você tinha esse corpo, mas como eram as mulheres que estavam ali no seu contexto, né? Exatamente, né? O corpo das mulheres, no geral, eram mulheres com corpos sinuosos, eram mulheres mais velhas que estavam dançando comigo, né? E eu sempre era a da turminha mais nova, mas até aí tranquila. Porque você era criança, né? Exatamente. Eu acho que eu fui começar a sentir a diferença do meu desenvolvimento para os outros quando eu atingi em torno de uns 14 anos. Com os 14 anos, né? Então, ó, a Leila começou... Hoje você tem quantos anos, Leila? 26.
26, uma neném ainda. Então você está na dança do ventre há exatos 20 anos. Exato, é verdade, amiga, não tinha há 20 anos, exatamente. 20 anos. É bastante anos, hein? É bastante tempo, nossa, é verdade. Ó, o Lê falando aqui, somos forçados a acreditar que só existe uma espécie de borboleta. É exatamente assim que nós somos mesmo. Condicionados a isso, né? Isso. Leila, aí você começou com 6 anos. Quando que você começou a se apresentar em festivais, em Certo. espetáculos? Meu primeiro concurso, por incrível que pareça, foi o Mercado Persa, quando eu tinha Simples. 9 anos. Começou assim, bem basiquinha, né? Exatamente. Eu fui para concorrer no infantil com a Fátima Helva. Na época eu ainda não era tão boa quanto as outras meninas. E eu lembro que eu perdi, tipo, dilatada. E aí eu chorei muito. E eu acho que nesse dia foi onde eu tive minha maior lição. Que mamãe me levou pro cantinho e falou: Leila, olha, esse é o momento de você amadurecer. Você pode ficar chorando aqui ou você pode ir lá e brincar com aquelas garotas. É o seu primeiro concurso, vamos usar isso ao seu favor. Enxuga essas lágrimas, deu aquela retocada na maquiagem e eu fui brincar. Eu acho que foi o grande momento ali. Dona Tuca, sempre muito sábia, né? Gente, quem não conhece a mãe da Leila é um espetáculo à parte, a Tuca. A Tuca é sensacional. Ó, Leila, estão falando aqui nos comentários para você fazer uma live de comemoração a 2 décadas de dança, hein? Bora organizar? Bora, eu topo. Foi em abril, mas ainda dá tempo, hein? Claro, é o ano todo. A gente vai organizar essa live de 20 anos, Leila, hein? Eu tô me convidando já, hein? Se eu não estiver nessa live. Ó, então você começou ali basiquinho no mercado persa. Gente, quem não é da dança do ventre, o mercado persa é apenas o maior evento de danças árabes do Brasil, da América Latina, tá? E aí, Leila, com 9 anos, estava ali nesse concurso rodeada de mulheres, o quê? Com peitos grandes, com a cintura larga. A gente na dança do ventre, é o que eu falei na live da minha irmã, o balé, enquanto o balé todo mundo tem que ser mais retinho, na dança do ventre a gente tem até alguns truques no cinturão pro quadril ficar mais largo, né? Quando eu descobri isso, gente, porque eu sempre tive o quadril largo. Aí um dia eu vi uma bailarina no espetáculo da Ana Cláudia, uma bailarina convidada. E o cinturão dela tinha espaço de 2 dedos, assim, de um lado para o outro, que era para dar aquele efeito de quadril largo. Eu fiquei chocada. Eu ainda uso aquele EVA para deixar ele mais grossinho. Mais grossinho, né? E aí, Leila é uma excelente professora também, gente. É por isso que eu fico indignada. Lu faz também uma live show todos os copos. Opa, vou pegar essa deixa aí, vou organizar. Mais uma coisa para eu organizar, né? No fim do projeto, amiga, seria tudo. Lê, você topa dançar? Já estou te convidando. Com certeza. E aí, a Leila é uma ótima professora. E com quantos anos você começou a dar aulas? Foi com 14 anos que eu comecei, mas eu comecei dando aula apenas para crianças. Aham. Você era para a turma baby. Isso, até devido à minha idade, né? Eu comecei dando aula em algumas academias aqui pela região, porque por mais que eu fosse muito nova, eu já dançava há muito tempo, né? Sim, ó, tem gente já falando aqui, vim ver por causa do título, que sempre me incomodou, né? É o que eu falo, gente, existe uma diferença entre gordofobia, que é o que eu sofro, é o que muitas mulheres sofrem, é muito mais pesado, mas existe o padrão estético, né? Que é o que a Leila vai contar um pouquinho mais durante essa live. Então, ó, 14 anos, Leila já era uma professora, ou seja, profissional na dança do ventre, né? Amo dança do ventre, mas sempre ouvi que apresentações é para magrinhas, acho que deve ser magrinhas, né? Eu acho que a Bia quis dizer. Não, né? A dança do ventre era, né? A gente tá aqui para mudar esse pensamento, mas alguns anos atrás você tinha esse meio aqui, né?
A dança do ventre profissional era para esse tipo de pessoas. Quem tivesse para cá e estivesse para lá, não podia, né? Tanto que eu postei um vídeo agora há pouco nos meus stories que eu estava conversando com a Bruna Borges. E ela estava contando várias histórias que ela também ouviu, por estar, gente, um pouquinho acima do peso, um pouquinho acima do peso. Ó, segue Ângela Cheirosa, Preta. É verdade, a Preta Bia tem que seguir a Ângela, ela vai amar. Ó, a gente tá aqui para quebrar os paradigmas. Ó, Juliana, já me senti menosprezada em espetáculos de dança devido ao meu corpo. Sempre as bailarinas magras ficavam na frente do palco. Guarda essa informação. Rola isso, né? Existe uma diferença do palco, né? Você nunca foi deixada de lado no palco, né? Como professora, como bailarina da escola, né? De forma alguma, muito pelo contrário. Sempre estava em evidência. A minha dificuldade mesmo foi para conseguir seguir carreira no mercado da dança, como uma bailarina profissional. A gente vai chegar lá, porque assim, a Leila, além de muito magra, para quem não conhece, a Leila é baixinha, né? A Leila é mais baixa do que eu. Eu tenho 1,58, você tem quanto? 1,56. Então, 2 centímetros aí, mas dá uma diferença, né? Eu sou mais voluptuosa. Exatamente. Fica tudo milha que eu, né? Sim. E aí, com quantos anos você percebeu que você queria, além de ser professora, você queria expandir aí, dançar em restaurantes, fazer shows? Na verdade, sempre foi o meu sonho, né? Por mais que eu tivesse diversas outras atividades na vida, desde que eu comecei a dançar, a minha ideia sempre foi seguir carreira com a dança. Então, quando eu comecei a criar uma certa idade, eu já queria começar a dançar. Eu sabia que com 14 anos algumas coisas não eram possíveis para mim, mas eu já queria começar a ganhar o meu espaço, né? Procurar algumas academias, procurar outras coisas, além de eu esperar os meus sonhados 18 anos para conquistar o que eu achava que eu ia conseguir. Né? A gente estava sempre tentando alcançar algo que nunca chegou, né? No seu caso, conta pra gente o que aconteceu com 18 anos. Certo, vamos lá. Aí, depois dos 15 anos, eu comecei a dar aula em outras escolas, né? Comecei a dar aula na Ana Cláudia, comecei a dar aula em academia de dança para mulheres, até que eu completei os meus tão sonhados 18 anos, porque toda a minha vida era pautada em torno de conseguir completar 18 anos e conseguir o meu padrão, Canel Calili, ser uma das bailarinas, aquela enorme casa, né? Exatamente, gente, ó, para contextualizar, eu nunca mencionei o nome aqui, porque a gente nunca precisa mencionar um nome que todo mundo sabe onde é, né? Sabe o que é. Mas na dança do ventre, por muitos e muitos anos, existia essa casa que fornecia padrões, né? Você passava por uma seleção, e se você passasse nessa seleção, você recebia esse selo de qualidade, né? Um padrão de qualidade. Então, era o sonho de muitas e muitas pessoas. Eu, inclusive, quando estava uns anos atrás, eu perguntei, né, para as pessoas à minha volta, eu falei assim, eu quero ser uma bailarina reconhecida no Brasil inteiro, eu quero dar workshops fora do Brasil, eu preciso disso? E falaram para mim assim, precisa. Precisa. Naquela época precisava, né? Naquela época realmente era algo que... Eu pensava que precisava, porque dentro do universo em que a gente convivia, parecia que era o mais importante de tudo, né? Exato. E aí você prestou a prova, conta como é que foi pra gente. Prestei a prova, na primeira fase eu passei, eu lembro que foi aí onde eu comecei a achar que as coisas eram um pouco diferentes devido à minha aparência física, né? Então, no meu vídeo de avaliação, por mais que fosse positivo, eu lembro que eu ouvi uma palavra que me incomodou muito, que foi quando ele disse que eu tinha uma aparência de ninfeta. Ninfeta, foi essa palavra que usaram. Essa palavra nunca mais ela saiu da minha cabeça. No vídeo já, quem não sabe, gente, tem várias etapas, né? O vídeo é a primeira. Então, no seu feedback veio essa frase. Isso, e que as pessoas não estavam procurando este tipo
bailarina quando assistiu a um show na casa de chá, né? Mas isso não foi antes de... Foi quando você passou em todas as fases ou foi... Não, isso foi na minha primeira prova, por mais que eu Nossa, desse sido aprovada. Ele falou eu tô isso. chocada, chocada naquele que vem o áudio, né? Que antigamente vinha o E ele áudio. que vai vindo o vídeo, né? E ele vai falando enquanto tá rolando o vídeo ali. E aí repete pra gente, pra ficar guardado o que você ouviu. Exatamente. Só pra você Quando ver. você tinha acabado de fazer 18 anos e você ouviu o quê? Que eu tinha uma aparência de ninfeta. E que ninguém estava procurando uma bailarina com essa aparência quando ia ao show. Com 18 anos, você esperou anos por esse momento para poder estar apta a prestar essa prova para dançar num lugar em que todos diziam que para ter sucesso tinha que estar lá. E aí você escuta de um adulto, né? Porque a gente sabe hoje que a adolescência é um pouco mais estendida, né? Com 18 anos falam para você tem cara de ninfeta e ninguém quer te ver dançar. Ó, deixa eu ler o comentário aqui, ó, da Ila. Só de ouvir sobre essa casa já me dá uma raivinha em todas. Então, Leandro, ó, Lu, às vezes mesmo quem é da dança de outras linguagens não conhecem ou não palavra imaginam o feia. valor do selo. Eu ouvi falar depois de participar da dança indiana. Eu também antes, porque antes eu vim do jazz, né? Eu vim do jazz, da dança livre. A dança do ventre não foi a minha primeira dança, né? Eu já... eu vou... Ó, o Lê tá pedindo para eu explicar rapidinho como é que se dá esses processos. Gente, é um processo bem longo, é um processo de 1 ano, praticamente. O processo era assim, né? Você enviava um vídeo com 4 coreografias, um book, né, com as suas fotos, para essa pessoa, né? E aí essa pessoa ia avaliar, levava meses para avaliar, porque, gente, o volume era muito grande, as vagas esgotavam, para vocês terem uma noção. Ele assistia os vídeos e aí ele mandava sair uma lista de aprovadas ou não para a segunda fase. Independente de você ser aprovada ou não, você recebia um áudio com a sua avaliação, né? Os pontos para melhorar, né? Os pontos positivos. Ele falava sobre tudo, sobre a sua aparência, sobre a sua dança, né? Sobre essa E roupa. essa era isso, cabelo, gente, ele analisava tudo. Isso era a primeira fase. Se você passasse da primeira fase, aí você ia para a segunda fase, que era uma apresentação a portas fechadas para as bailarinas mais importantes da casa, mais antigas. E aí demorava também, de novo, meses até você receber o resultado, se você tinha sido aprovado ou não. Isso levava 1 ano, era 1 ano praticamente, né? Então, eram as Eu aprovadas mudava do no final ano. de 1 ano e até outubro do ano seguinte. Deixa eu ver aqui, ó. A Ila falando assim, me arrependi de ter pisado nessa casa para assistir. Sim, a Ana tá lembrando um detalhe importante. A gente tinha que pagar por isso. Não era eu mandava o meu material, eu pagava, mandava o meu material, ou seja, a gente tinha um gasto. Era um investimento muito, muito alto, porque a gente pagava a inscrição, que não era barata, a gente pagava figurino, a gente pagava o book, que tinha que ser um book profissional, cabelo. Não, é que o seu é mais antigo, né? Na minha época já tinha que ser profissional, né? E aí, a Leila ouviu isso na primeira fase. Na primeira fase, ela foi aprovada, porque a técnica da Leila é inegável. Não tem como alguém chegar para ela e falar assim, você não dança. Mas aí ela ouviu que ela tinha uma cara de ninfeta e que ninguém procurava por pessoas como ela na hora de assistir dançar. Então, como que você foi? Como você se sentiu para ir para a segunda fase? Então, na ocasião, eu me senti mal, né? Não foi a primeira vez, porque eu já tinha sofrido alguns problemas em restaurantes que eu dançava, que diziam que tinha gente querendo o juizado de menores devido à minha aparência, não queriam mais que eu dançasse. Entra Então, eu não mais em estava bem. detalhes sobre isso. Então, você Eu não estava dançava em outros lugares?
Isso, eu dançava num outro restaurante e eles me adoravam e tudo mais. Eu estava até por auxílio da minha professora, ela abriu essas portas para mim maravilhosamente. Mas eu lembro que a minha aparência também foi um problema depois que alguns clientes questionaram. Então, eles pediram para que eu não dançasse mais, porque os clientes estavam reclamando e eles não podiam ter esse tipo de problema. Já bastava ser um restaurante onde bailarinas dançavam, e se o juizado de menores aparecesse lá até explicar que focinho de porco não é tomada, então eu fui cortada. Ou seja, né, para Leila, isso é o que eu falei no título. Ela tinha a qualidade técnica, ela é magra, né, que é o que a gente, todos nós, imaginamos que é o ideal para ser uma bailarina de restaurante. Além de tudo, ela é branca, tem o cabelo grande, e mesmo assim, as pessoas falavam para ela que não. Então você já estava se sentindo mal, porque já sabia, né, que a galera implicava com a sua estatura, com o seu corpo, com o formato do seu corpo, e aí você foi para a segunda fase dessa prova. Isso, aí fui, né, com todo o apoio de todo mundo que estava ao meu redor, até por conta de todo o talento e a dedicação que eu tive ao longo de anos, fui para a segunda fase. É, na segunda fase em específico, não vou dizer que existiu alguma coisa que falava sobre o meu peso ou sobre a minha aparência. Foi super ok. Eu só nunca recebi o convite para fazer parte do quadro de bailarina. Verdade, gente, gente, era um negócio, para vocês terem uma noção, acabei de explicar, né? Mas tinha mais uma fase. Porque não bastava você passar e receber o selo, né? O padrão, o certificado. Ainda tinha a etapa de você ser convidada ou não para dançar na casa. Porque aí sim você era tipo a nata, entendeu? Se você fosse bailarina da casa, real oficial, aí sim você tava, né? Quer dizer, aí você entrava na casa, tinha mais uns 5 níveis, gente. Tinha mais uns. E Nossa Senhora, era diária, bailarina efetiva, e depois é para noite bailarina, um, dois, era uma coisa. agora tem Superstar, Arém. Então, gente, era um negócio que nunca terminava. Quando você chegava no nível, você descobria que tinha mais 5 níveis para alcançar. Mas, gente, isso fomentava. Uma vez eu fiz as contas. Eu fiz as contas quanto dinheiro gerava só essa prova. Era muito dinheiro, né? Era muito. Eu não vou lembrar de cabeça agora, Eu lembro quando mas você fez a prova, mas era assim, só pela inscrição, ele devia ter ganhado cerca de R$ 50.000, assim, pela quantidade de pessoas que se inscreveram para a primeira prova. para a primeira prova. Isso que na noite, na noite que você fazia a segunda avaliação, que era presencial, então se você fosse de fora de São Paulo, você ainda tinha que arcar com todos os custos de vir até São Paulo, né? Exatamente. E aí, depois da prova, tinha uma noite de apresentação que todas as mulheres, né, que prestaram a prova se apresentavam. E a casa ficava lotada, 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 lotada. Ou seja, a pessoa ganhava muito dinheiro em cima de bailarinas. Ah, preta Bia, Luane, como foi pra você? Sendo preta, não tendo cabelo longo e o corpo padrão. Ah, eu vou contar. Conta, amiga, Vou ela não viu as outras lives, dá uma resumidinha aí para ela saber. Ó, a Ila tá falando aqui, aposta que a remuneração não condiz com o trabalho das bailarinas. Gente, eu sempre quis dançar nesse lugar porque eu achava que a galera ganhava muito dinheiro. Aí eu descobri que era coisa de ganhar R$ 30 por noite. Sim, a estagiária começava 30, ganhando 50. R$ 25. Era muito pouco e você dançava a noite toda, tá? Então eu vou contar a minha experiência foi um pouco diferente da Leila, porque na verdade eu conheci a pessoa em questão um pouco antes. Eu não fui direto para a prova. Eu fui. Que remuneração, Ângela, dando risada. Quem conhece sabe, gente. Era. É que assim, eu estava assistindo uma série e a série falava que o poder do mito é muito grande, né? Então era um mito, né? Era aquilo, né? Todo mundo queria ser, mas ninguém sabia o quanto realmente era, só quem estava ali dentro. E quem estava dentro não costumava falar para outras pessoas, olha, estou fazendo tudo isso por R$ 30 a noite, né? Então, 30, R$ 20. Gente, R$ 20 paga nem a passagem, né?
Mas aí, comigo, o que que aconteceu comigo? Eu fui prestar um outro tipo de evento. Eu fui fazer o 20 Ver da Chime, um dos primeiros 20, acho que o primeiro 20 Ver da Chime. E aí, essa pessoa era um dos jurados. E aí, o que que acontece, gente? Por quê? Na ocasião da Leila, foi o áudio, né? No áudio, você não tá olhando na cara da pessoa, né? Então, você fala o que quiser, que nem na internet, né? Muitos haters se fomentam aí por não precisarem mostrar a cara. Já no 20 Ver da Chime, a primeira, não é seleção, não é nada, é você dançar para ser avaliada. E aí a pessoa te dá avaliação ali na lata, olhando para sua cara, né? Então eu fui com muito medo que a pessoa falasse para mim assim, você é gorda. Porque eu já ouvia tudo isso lá de trás, né? Todo mundo me falando, você tem que emagrecer, porque eu já queria prestar, né? Não, se você for prestar, você tem que emagrecer, blá, 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 blá. E aí, quando chegou nessa prova, que ele veio falar pra mim, eu super nervosa, falei, a primeira coisa que ele vai falar é que eu sou gorda, né? E aí ele falou outras coisas, né? Eu tava usando aplique na época. Na verdade, uma outra bailarina que foi um pouco mais grossa comigo, né? Outra bailarina falou pra mim que eu não dançava nada, falou que que ela não podia me avaliar porque ela não tinha visto nada, né? E então, tipo, quando chegou nele, eu já tava meio que calejada da primeira pessoa. E ele não falou nada sobre o meu corpo, né? Eu falei assim, eu até fiquei impressionada. Depois eu falei, gente, ele não falou nada, né? Mas é porque não era para entrar no lugar dele. E aí eu fui prestar depois, eu acho que no ano seguinte, ou 2 anos depois, eu fui prestar. Eu tava sem um aplique, mas eu tava com o cabelo alisado. Eu tava com o cabelo alisado e eu estava mais acima do peso do que 2 anos antes, né? E aí, eu não sei, eu acho que ele já tinha tomado umas, né? Porque antigamente começou a surgir grupo no Orkut, muita gente falava, ó, o fulano é assim, é assado. Ó, a Ana tava falando aqui que foi 2 anos depois mesmo. Então, eu tava um pouco mais acima do peso. E aí o meu áudio, ele veio... Gente, eu dançava já há uns 6, 7 anos. Eu já tinha feito aula com todas as bailarinas importantes da dança do ventre. Praticamente eu já tinha feito aula. E no meu áudio veio assim, você tem nível básico. Eu lembro. Você tem nível básico. Gente, aquilo acabou comigo. Eu dançava todos os dias. Dava aula todos os dias. Treinava, ensaiava, estava em 2 grupos de apresentação diferente. E aí eu recebi o áudio falando que o meu nível era básico, que o meu quadril não era bom o suficiente, e aí eu fui reprovada. Diferente da Leila, que passou para a segunda fase, e passou na segunda fase, minha história parou na primeira fase, né? Eu fui reprovada, fiquei mal, porque eu tinha investido muito tempo e muito dinheiro naquilo. E aí eu desisti. E, gente, eu sou do tipo de pessoa que eu falo pra todo mundo que eu quero, né? Quem me acompanha nos stories sabe. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí, na época, eu dava aula de inglês pros adolescentes, né? Na WhatsApp. E aí eu falava pra eles todo dia, gente, tô me preparando, vou prestar, meu sonho. E aí eu fui reprovada, e com que cara eu falava isso para as pessoas, né? E o que que eu fiz? Eu parei de falar sobre. Aí eu me desanimei, eu falei, gente, eu não sou boa o suficiente, então, né? E na fita ele falava do corpo, mas ele não era mais tão grosso, né? Porque a Leila prestou muitos anos antes de mim, e eu acho, enfim, eu já falei, né? Eu acho que a galera já tava dando uma nele, né? Pra não ser tão grosso. E aí eu parei de falar, parei de sonhar com isso. Aconteceram outras coisas, voltei para a faculdade, quis ir mais para a área de zumba, mais para a área de fitness. Tive um problema. Outro dia eu faço uma outra live para contar por que eu já desisti da dança do ventre várias vezes, porque eu só tomo paulada, gente. Eu tô aqui sendo feliz dançando, aí vem uma paulada.
não sei o que, não sei o que, paulada. E aí foi na época que uma aluna, nossa, a aluna fez um inferno na minha vida, inferno na minha vida. E aí eu falei, não quero mais isso. Eu chorei dias, mas isso é assunto para outra live. Outra live, Então, mas eu lembro também. mas aí eu fiquei assim, eu falei, não é meu sonho mais. E foi quando eu comecei a querer mais buscar a minha formação acadêmica, mas entra junto com a história da Leila, porque aí a Leila aconteceu tudo isso, ela passou, mas ela não teve a oportunidade de se tornar bailarina da casa, né? Que era, né, para entrar ali na nata. Tudo que eu estudei a minha vida inteira, né? Era o que eu fiz tudo. E aí o que aconteceu depois? Nesse ano ainda, eu não sei se você se recorda, mas para aquelas pessoas que não tinham conseguido entrar na casa, ele começou a oferecer um curso de direção artística e profissional. Também custava uma paulada de uns 600 reais. R$ 600 o curso. Com muita dificuldade, a ajuda do meu padrasto na época, eu fiz o curso para tentar receber o tal direcionamento dele. Na época, acho que me ajudou muito, inclusive, eu lembro que a minha professora, a Ana, ela viu muita evolução assim. Eu lembro que ela ainda falava: Nossa, mas eu sempre te falei algumas coisas e agora você vai lá e o cara fala e tá aqui. Achei que seria o momento em que as coisas mudariam, mas ainda assim, mesmo com todo o investimento e tudo o que eu tentei, não foi o suficiente. E aí, nesse momento, é que eu comecei a desistir do meu sonho, né? Ó, deixa só pra galera entender. Então, ela tinha passado em tudo, mas não foi chamada para ser bailarina da casa. Aí, ele vendia mais um produto. Quem não tinha sido chamada para ser bailarina da casa, podia se inscrever nesse curso de direção artística, porque aí ele falava para a pessoa como que ele gostaria que a dança da pessoa fosse, e aí as suas chances de ser convidada para ser bailarina da casa aumentavam, certo? Sim, só um adendo, a Preta Bia tá perguntando se hoje eu só me dedico à dança e não. Hoje eu danço só por diversão mesmo e eu sou bancária. Mas enfim. Aí nessa época eu comecei a ficar um pouquinho mais desgostosa com isso, mas ainda assim, o que eu não posso negar é que eu tinha muito apoio, e muitas portas abertas pela minha professora, que é a Ana Cláudia, que ela sempre me colocava onde ela podia. Então, no grupo de dança dela, do Mil e Uma Noites, se ia ter qualquer show que pudesse trazer alguém, ela me levava. Mas eu via nitidamente que, assim, não era só a minha aparência. Porque se de repente eu fosse magrinha e mirradinha, mas eu tivesse muito dinheiro ou alguém muito influente na minha família, eu estaria viajando e fazendo sucesso como tantas outras, que dançavam tão bem quanto eu, algumas nem tanto, mas que conseguiram esse sucesso, né? Mas além de não ter o corpo desejado, não ter a aparência desejada, eu também não tinha o dinheiro desejado. E mais ou menos nesse momento, eu lembro que um amigo meu, que é muito conhecido aí pelas bailarinas da dança do ventre, me chamou para conversar a respeito dessa não aceitação minha na casa e disse que isso eu não posso dizer se é verdade ou não, confio muito nessa pessoa que me falou, mas não sei. Diz que uma das razões para que eu também não estivesse ali era porque eu tinha uma relação homoafetiva e outras bailarinas não queriam dividir camarim com uma sapatão. E aí foi um dos aspectos que me deixaram ainda mais desgostosa com tudo isso. Ou seja, além de ter o seu corpo questionado, você teve a sua sexualidade questionada, a sua condição socioeconômica questionada também, né? Porque quem não é da dança do ventre e está assistindo essa live, como eu falei, né? Todo esse processo seletivo, quem banca são as bailarinas que estão prestando, né? Depois tinha um curso, mais R$ 600. Figurino de dança do ventre profissional que você encomenda, você não encontra por menos de R$ 500 o figurino, né? E quem é profissional tem que ter o figurino do show individual. Aí a gente dança num grupo de competição, tem que ter o figurino da competição. Você vai para festivais, competições, você tem que arcar com as inscrições do festival. Você vai trançar no espetáculo da sua escola, você tem que bancar a sua apresentação.
Quem é professora tem que ter o figurino que vai dançar junto com as professoras, né? E aí, o que que aconteceu depois que você viu que para você, porque toda a sua existência não se encaixava para a dança do ventre? Foi um ano muito complicado, porque além de tudo isso que aconteceu, associado a isso, a minha vida pessoal deu um boom imenso, né? Que a minha namorada em questão faleceu, milhares de coisas aconteceram. Então, eu me lembro que no final desse ano, onde eu tinha o meu padrão, mas eu não dançava em lugar nenhum, todas as academias fecharam no final do ano, eu tinha me matado o ano inteiro para conseguir alguma coisa e eu me vi magra, sozinha, sem um ponto no bolso e triste pra caramba, sem espaço para continuar. E eu decidi que não ia dar mais para mim, como uma pessoa da periferia, continuar lutando contra tudo isso, né? Aí eu fiz o que me era cabível na época, amiga. Prestei um vestibular, peguei uma bolsa de estudos e tentei entrar no Bradesco. Exatamente, né? Eu falei em outras lives aqui, eu acho que com a Ângela, para quem não sabe, a dança nunca me sustentou, não era a dança que bancava as coisas, os figurinos. Eu dava muita aula de inglês, eu trabalho com inglês até hoje, e o que me proporcionava poder dançar, além dos meus pais, né, serem os responsáveis financeiros pela casa, todo o meu salário, todo o salário, eu não ganhava pouco, eu ganhava bem, ia todo para a dança do ventre. Todo para a dança do ventre. Tudo Figurino, aula. ganha fica na dança mesmo, né? Porque é tudo muito caro, tudo é uma dança realmente cara, né? Sim, eu fazia figurino para dançar com as alunas no final do ano. Tinha uma época que eu dava aula em todas as escolas de Osasco, né? Toda escola que você ia era eu. A professora, lá por 2015, 2016, era eu. Aí eu fazia figurino para dançar com as alunas. E, gente, quando eu fazia as contas, o que eu tinha ganhado com aquela turma não tinha pagado nem o figurino para dançar com as alunas. Ó, deixa eu ler os comentários aqui. Ó, a Ila, o Pablo. Ah, pronto, né? O lance da sexualidade. Aí as várias camadas de opressão, o figurino é caro, os books são caros, as inscrições, gente, tudo é caro. Ó, Bistofel, eu não sei o nome. Vocês são lindas do jeito que são, lamentável tudo isso, total absurdo, dançam lindamente. Obrigada. A Ila, é o mundo da dança que perde quando pessoas como vocês não estão no palco, vocês são bailarinas incríveis. A minha aluna Dani falou aqui, ó, Lu, você é linda, ainda bem que não desisti de ser professora. Eu desisto um ano, aí eu volto no ano seguinte, é sempre assim. Eu dou um tempinho, aí eu volto. Aí você entrou no Bradesco, né, amiga? Você entrou no Bradesco. Sinceramente, eu acho que foi a decisão mais difícil que eu já tomei, assim, porque foram anos e anos de dedicação, eu podia ter feito qualquer outra coisa e eu queria isso. E aí ainda nessa ocasião, eu falei, eu vou fazer uma tentativa. Eu prestei na USP Educação Física e prestei numa faculdade particular, pelo ProUni, Administração de Empresas, numa bolsa integral. E aí eu falei, se eu passar na USP, tudo bem, eu vou ficar sem um puto no bolso e vou continuar tentando fazer sucesso na dança do ventre. Mas não rolou. Aí eu prestei concurso, o concurso para entrar no Bradesco e deu certo. Então eu acabei me afastando da dança totalmente. Eu fiquei muito chateada nesse ano. Eu lembro que eu basicamente nem dancei. Foi um ano que eu tirei, assim, não quis mais. E aos poucos fui voltando, mas por saudade, por precisar disso para viver, né? Eu conheci, engraçado, eu tava lembrando agora, Leila, que a gente meio que não dançou na mesma época, né? Porque quando eu comecei a trabalhar na Ana Cláudia, quando eu comecei a fazer aula lá, foi nessa fase que você saiu, né? Eu antes de começar a fazer aula com a Ana, eu via vídeos da Leila, via a Leila do grupo e tal, mas quando eu entrei foi essa época que a Leila saiu, se ausentou. Minha irmã tá falando o nome chique aqui para quando eu fico um ano sem dar aula, é o ano sabático. Eu tiro o meu sabático.
E aí a gente acabou nunca dançando juntas, né? Não, é bem quando você começou a dançar mais lá na Ana, efetivamente eu tava me afastando um pouco. E É, agora e aí, como você sentiu muita falta, né? Que a gente precisa dançar, né? Quem começa a se expressar pelo corpo, nunca para de se expressar pelo corpo, né? é verdade. E desde então eu venho buscando forma, sabe? Eu fiquei muito chateada com o universo da dança em si. Eu comecei a achar que era um mundo muito pequeno, e é realmente, né? Para todas as imposições que eu fazia a mim e tudo o que eu estava vivendo, tentando chegar numa aparência que eu nunca chegaria. Porque quando eu era pequena, as minhas maiores referências eram a Ana Cláudia e a Suelen. E continua assim a vida inteira, né? Porque era quem eram as nossas referências. E eu lembro que quantas vezes eu me olhava e falava, eu nunca vou ficar igual a elas, eu nunca vou conseguir ter um quadril desse, eu nunca vou conseguir ter uma aparência dessa, ser uma mulher, uma adulta. Infelizmente, as E pessoas no são seu diferentes. caso, no seu caso era ainda muito mais difícil, né? Porque eu, por exemplo, muitas vezes eu já recorri a medicamentos, a dietas loucas para tentar emagrecer, né? Para tentar me encaixar nesse pequeno padrão que era um posto. Mas no seu caso, não tinha o que fazer, né? Porque você não ia milagrosamente crescer, né? Você. Exatamente. Não tinha o que fazer realmente. O que eu pude fazer na época foi deixar de usar franja, tirar o aparelho, tentar mudar algumas coisas, né? Mas ainda assim, não teve muito o que ser feito. Então, eu fui buscar outras formas de dançar, amiga. Então, comecei a dançar em festas de amigos e com amigas, procurei outros ambientes onde as pessoas queriam ver a minha dança. Já levei dança até para festival de música eletrônica para tentar unir coisas que eu gosto em um espaço onde ninguém vai me Sim. julgar. E é isso. Ó, deixa eu ver aqui, ó. A Preta Bia. A Leila eu conheci através de um antigo amigo que hoje nem. E amei ela desde o primeiro dia, super do bem. Minha mames maravilhosa. O bom dessas lives é desmascarar o sistema, resistir e quebrar esse sistema opressor. Viva o corpo da mulher, viva a dança sagrada do ventre sagrado. Sonhem, meninas. É, a Preta Bia Ai, falou que já me amou e vai me maravilhoso. seguir, me segue mesmo. Meu sonho é ser Segue que famosa. você vai amar a Luane, você vai amar de verdade. Ninguém pode controlar, podar e matar nossos sonhos. Cicinha, amo tanto vocês, obrigada. Ó, o personal, Rodrigo, tudo bem? Música eletrônica, e sim. E, gente, é exatamente por isso que eu tenho feito essas lives, porque, como eu falei, antigamente esse local era um mito, né? Era. Se você. é, Quando tinha os flyers, né, de workshops com bailarinas famosas, sempre no flyer estava escrito padrão, bailarina padrão, não sei das quantas, né? Bailarina com padrão de qualidade, não sei das... todos tinham isso, né? Para quem não sabe, eu vou contar um pouquinho de bastidor aí. Já faz uns 2, 3 anos que o local fechou a parte de comida, né? Porque tinha as bailarinas da casa, porque era uma casa de chá, serviam chás e comidas e tinha as bailarinas. Essa parte fechou, né? Eles tentaram continuar como escola e tal. E eu acho que hoje em dia mudou o dono, a pessoa sumiu, a pessoa tá meio sumida aí, É que eu acho porque, que o ó, mundo que a gente vive hoje já não tem mais espaço para esse tipo de postura, né, amiga? Então, aos poucos, todo mundo foi desmistificando. A forma como eu enxergava isso naquela época e hoje, nossa, eu sinto dó de toda a pressão mental que eu colocava na minha cabeça para viver aquilo. ó, minha mãe falando pra você, Leila, você é linda e sua dança é encantadora, é mesmo. Quem já assistiu Leila dançar sabe como é. Ó, Pablo, ainda quer voltar a trabalhar com dança? Essa é para mim, né? É. Então, é complicado, porque assim, eu tenho muita vontade. Ainda quando eu parei, eu pensei assim: bom, então quem sabe daqui uns 10 anos eu tenha uma cara mais de adulta e esteja preparada, né? Mas hoje eu me acostumei a um estilo de vida que eu não sei se eu teria mais dançando. E eu me desgastei muito tratando a dança como um trabalho e levando ela para o lado do meu amor e da diversão.
tá bem pra mim. Eu acho que é o suficiente. Ó, o Lê falando assim, chegando à conclusão, ou seja, o selo não serve para nada, como sempre não serviu. Não Mas mesmo. teve uma época que a gente realmente acreditava. Ó, a minha irmã para você. Minha família te ama, Leila. Ai, eu Leila, amo você é uma também, eles são deusa. Te perfeitos. admiro como bailarina e pessoa incrível. Gente, verdade. Gente, olha só, Leila, eu vou contar um negócio aqui. Eu sou a louca das fusões, né? Eu gosto muito de misturar todas as danças que eu curto e tal. E aí eu fiz uma fusão com funk em 2017. Foi um sucesso num festival. E aí no outro acabaram comigo. Eu fui para outro festival um tempo depois, acabaram comigo, acabaram. Então eu tava assim, no chão. Aí Leila ia casar, né, na época, e a Leila, amiga, eu quero que você dance, mas eu quero que você dance aquela coreografia de Foi fusão com lindo, funk. amiga. Foi sensacional. Dancei no casamento dela, minha bunda O pra todo casamento mundo. não deu certo, mas a dança deu. Até hoje todo mundo fala da sua dança, foi incrível, amiga. Olha, a Ana falando, eu amo ver vocês dançando, obrigada, amiga. Olha a Ângela aqui, deixa eu ver. Eu acho que eu não sofri porque nunca nem sonhei. Sabia que esse não era meu caminho. Fiz Sim. outro. Mas quantos talentos se perderam? Quantos sonhos, quantas desistências? Sim, eu recebo muito direct de gente falando: olha, fui prestar, passei, e a pessoa falava pra mim: nossa, você é muito boa, pena que você é gorda. Eu acho que assim, eu nem queria fazer dessa live o ponto central deste estabelecimento em específico, mas é que lá foi muito um divisor de águas para mim. Porque era tudo, era como se fosse o alicerce principal da carreira de uma bailarina. Ela podia não ganhar dinheiro ali, mas era dali que ela era convidada para todas as outras coisas que ela ia fazer na carreira dela, né? Então, Sim, infelizmente, é por isso que eu tenho É por isso que eu tenho falado, porque a gente alimentava esse mercado, principalmente aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, capital. E a Ângela, por exemplo, eu falo que a Ângela, ela é um pouquinho mais velha que a gente, então ela já era um pouco mais madura, né? Quem assistiu a live da Ângela sabe que a experiência de vida dela ajudou muito. Agora imagina a gente, tudo menininha, 18, 19 anos, a Leila sonhando com isso, e assim, a sua professora era, né? Ana Cláudia era padrão Canel Calili, todo mundo É ali em uma volta bailarina era super padrão. querida por eles lá, sempre muito bem cotada por eles lá, né? Olha, a Lara falando aqui, eu fiz a live da Leila nessa quarentena, amei muito, e pretendo reproduzir a coreografia dela para Insei. Ai, é a música que eu usei. Eu quero ver, Lara. Manda pra mim, por favor, o vídeo. Ó, a Cauane falando, Leila volta com a dança do ventre infantil, porque a Joana gosta de dança do ventre desde a barriga. Vou voltar. Não, dança pro ventre infantil. Eu tenho vontade de voltar a dar aula, sim. Hoje, como bancária, gerente de banca, é muito difícil conciliar as coisas, porque é um desgaste muito grande. Eu sinto que me falta preparação para poder montar uma aula, para poder dar o suporte para as alunas. Então, eu evito, mas quero fazer mais lives aí durante essa quarentena. E quero aos poucos tentar voltar, mesmo que seja com as crianças, para dar aula, porque é algo que alimentava minha alma realmente e me fazia sentir que eu mudava alguma coisa no mundo. Coisa que a gente às vezes não sente no nosso trabalho no dia a dia, né? Sim, eu já mantive turma de dança do ventre por puro hobby. A última turma de dança do ventre que eu tinha não pagava nem a minha passagem. O que eu ganhava com essa turma, eles me pagavam por aula, mas eu gostava tanto do local, tanto das alunas, e era aquele dia que era tipo, que eu me arrumava, eu ia para aula toda empolgada, dava 1 hora de aula, gente. E eu ia toda empolgada e tal, me arrumava. E chegava lá, é o que a Leila falou, né? Um alimento para a alma. Então, eu continuei com essa turma aí uns 2 anos, mas financeiramente não pagava nem a minha passagem. É complicado, né, amiga? E Tem que aí, bem, pensar a de Leila falou aí verdade. dos planos. Ela, irmã do Eu tô Lucas, olhando muito aqui. e Eu tô a O garota que Lucas dança nas lives dele, lá no fundo, fica dançando junto nas lives. o Lucas é sensacional. Tem uma foto no casamento da Leila, deu dançando.
no chão e tal. Aí ele tá lá, tipo, batendo palma, sorrindo, e eu, tipo, oi, Lucas! É o Rodrigo Carvalho personagem. Conheço, estamos juntos. Oi, Rodrigo. Invadiu aqui minha live. Ó, o Lê tá falando, e eu de jazz. Eu não entendi, Lê. Você vai fazer o que de jazz? Aula? Na aula, eu acho. Ó, estão elogiando o seu irmão, falando que ele é um jogador de vôlei monstro. Viu, Lulu? É. Jogo mesmo, ele respondeu. Ai, vamos marcar um vôlei quando a gente puder se reunir presencialmente. Sabe, né, amiga? Espero que seja logo. Mas E, assim, eu gente, fiquei muito feliz de tudo isso, porque eu mesma não conseguia mais enxergar o que você me falou. Tanto que eu fui te chamar e falei, amiga, eu tô achando que é muito banal. Em meio a tantas lives cheias de tanto conhecimento, tantas meninas que são mães pretas e gordas e passam por tanta coisa, como que eu vou ter algo para falar? E realmente. o Lê falou aqui que mantinha a aula por hobby. Todo mundo mantém alguma coisa pelo hobby, né? Infelizmente. O Rodrigo tá falando que espera que seja numa rave, que encontre vocês aí. E é isso, né? Eu tenho feito isso, gente, porque eu quero que nenhuma menina mais se sinta pressionada a mudar o seu corpo para seguir seus sonhos. Que ninguém fale para a nova geração que tem que ter mais peito, mais cabelo, menos cabelo, né? Eu sinto que eu tinha um futuro muito promissor, porque eu sou dedicada, né? Você pode perguntar para qualquer professora que eu já fui aluna, eu era muito dedicada, eu não faltava em ensaios, festival, eu ia em todos os festivais. Como solista, caí como solista. É que eu não sei se a Daia ainda está aqui assistindo, mas a Daia já comentou muito. A Daia já dançou com lace, com cabelo assim, com cabelo assado. E, curiosamente, nunca ganhava concurso, né? Então, hoje em dia eu entendo um pouquinho mais sobre as questões de eu chegar sozinha no palco, né? Mas aqui estamos nós para construir novos caminhos, novos mercados. A Dani falou, tem que falar sim, nós precisamos ver que não estamos sozinhas. E era isso, eu queria trazer diversidade para essas lives, né? As próximas vão ter mais gente diferente ainda, né? E o Lê, lembrando aqui que a gente ensaiava embaixo da escada, na quadra, na faculdade. Sabe a Uniban, em Anguera? Não tem aquele... tinha o refeitório, né? O Centerban, né? Aí você entrava assim, pela esquerda, no corredor, tinha uma escada. A gente ensaiava embaixo daquela escada. Ai, eu já fiquei muito lá também. A gente fazia várias coreografias. Amiga, a gente está chegando no final, foi sensacional. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de saber que uma coisa não invalida a outra, que tem espaço para todo mundo, que todo mundo tem que falar. E muito feliz de você ter me dado esse espaço e ter me feito parar para pensar e refletir sobre essa época, algo que eu tenho até evitado de pensar assim, durante tanto tempo. Então, voltando lá no começo, gente, quando eu falei, Leila é um dos... Se você pegar um vídeo da Leila e ver a Leila dançando, você vai entender o que eu tô falando. Leila é um dos maiores talentos da geração dela. E ninguém sabe quem é Leila Ares. Tudo por conta de um momento, né, alguns momentos que as pessoas falaram para ela que não era possível. Pablinho, me manda um direct. Manda um direct para mim. Por favor. Ó, galera, vamos tirar um printzinho. Vou desativar os comentários. E aí, ó, deixa eu colocar aqui no meu... Deixa eu pôr um cenário aqui, que eu nem mostrei ele, mas eu sentei pra ficar bonita. Print. Deu, amiga? Acho que foi, hein, gente? Eu vou deixar a live gravada aqui no IGTV. Hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Eu vou adicionar no YouTube também.
Ó, a Tami falou parabéns pra gente, muito obrigada, gente. Tá encerrando. Beijão, Leiloca. Amo Obrigada você. pela oportunidade, obrigada a todo mundo por abrir esse espaço e me ouvir aí, de verdade. Beijo.